Continuamos com concordância. Toda concordância verbal depende do sujeito. Então, nós aprendemos a achar o sujeito e vamos fazer a concordância de acordo com o tipo de sujeito. Estamos estudando o sujeito composto, que é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Vimos a regra geral, o verbo concorda no plural e vimos um caso específico do sujeito composto posposto ao verbo. Vamos ver outro caso particular, olha aí na sua telinha. É o sujeito composto cujos núcleos estão ligados pela conjunção ou. Chá ou café ou chá me provocam insônia, ou café ou chá me provoca insônia. O verbo fica no plural ou fica no singular, Tereza? Tanto faz para a gramática, mas a mudança de sentido. Olha, então eu vou escrever aqui. Correção gramatical preservada. Tanto com o verbo no singular, neste caso, quanto com o verbo no plural. Correção gramatical preservada. Só que o sentido com o verbo no singular e o sentido com o verbo no plural muda. Então, vou pôr aqui sentido alterado. Que alguns examinadores pedem para trocar o verbo do singular para o plural, dizendo que vai manter o sentido, vai mudar a correção, e aí a gente tem que saber quais são os efeitos, né? A correção está preservada, o sentido não está preservado. Tereza, explica isso direito. Vamos lá. Nos 2 casos, o sujeito é isso aqui, ó, chá ou café, café ou chá, perdão, café ou chá. Então, eu tenho um núcleo 1 e um núcleo 2. É um sujeito composto. E esses núcleos estão ligados em ambas as situações pela conjunção ou, que é uma conjunção coordenativa, né? Liga termos de mesma função. Se eu colocar este verbo no singular ou se eu colocar o verbo no plural, tanto faz para a gramática, mas a semântica, e a semântica estuda o sentido, vai dizer, olha só, 2 núcleos de sujeito no singular, claro, ligados por conjunção ou. O verbo no plural significa que este ou aqui tem valor de inclusão. Café ou chá me provocam insônia. Qualquer um dos 2 me provoca insônia. Então, esse ou está incluindo. Mas quando eu digo café ou chá me provoca insônia, o verbo está no singular, aqui em cima estava no plural, aqui está no singular, significa que eu estou dando a este ou um valor de exclusão. Apenas um dos 2 me provoca insônia. Se café me provoca, chá não me provoca. E você me oferece café e eu digo, olha, café ou chá me provoca insônia, não estou lembrado. Um dos 2 eu não vou beber porque eu quero dormir. Veja, mudou o sentido. A correção gramatical está preservada. Quando o verbo vai para o plural, o ou introduz ideia de inclusão, ou ele é um conector de natureza includente. E quando o verbo fica no singular, o ou estabelece ideia de exclusão, ele é um conector excludente. Vamos trabalhar, vamos fazer as questões? Pesquisa realizada em vários países mostra que a pobreza e a violência atingem especialmente os mais jovens. Se, no lugar da conjunção e, fosse usada a conjunção ou, ele trocou a conjunção. Aqui há um e, no termo a pobreza e a violência, vai ficar a pobreza ou a violência. Então, vamos pensar agora na frase com esse ou. A pobreza ou a violência. Atingem, poderia continuar, atingem, mas poderia ser atinge, com mudança de sentido, certo? Se eu digo a pobreza ou a violência atingem,
ambas, qualquer uma delas, não necessariamente as duas ao mesmo tempo. E se eu disser a pobreza ou a violência atinge, também está certo. Só que se a pobreza atinge, a violência não atinge, elas passam a ser condições excludentes. A gramática diz está tudo certo. Quem vai dizer mudou, houve prejuízo, é a semântica, é o sentido. Vamos ver o que o examinador está dizendo? Se, no lugar da conjunção e, fosse usada a conjunção ou no termo a pobreza e a violência, a forma verbal atingem deveria obrigatoriamente ser flexionada no singular? Não. Poderia ser flexionada no singular, mas poderia ser flexionada no plural. Aliás, para manter maior proximidade de sentido, era melhor que estivesse no plural, certo? Porque esse ou, levando o verbo para o singular, indica a exclusão. E este e aqui estava indicando a adição. Mas não poderia, não deveria, não. Poderia. Se tivesse poderia, o item estaria certo. 2. A solicitação de portabilidade ou a demonstração da intenção de trocar os serviços pelos oferecidos por uma concorrente que ofereça condições melhores, tem-se mostrado ao verbo, tem-se mostrado boas estratégias, visto que as empresas comumente dispõem de vantagens para não perder seus consumidores. O emprego da forma verbal tem, na terceira pessoa do plural, justifica-se pela concordância com o sujeito composto unido pela conjunção ou, de valor inclusivo, valor includente, valor de inclusão, é tudo sinônimo. Vamos lá. O que é que tem se mostrado boas estratégias? Vamos já achar o sujeito? A solicitação de portabilidade ou a intenção de trocar os serviços. Na verdade, a gente já achou os dois núcleos. Quais são os núcleos desse sujeito? Solicitação, demonstração. Núcleo 1, núcleo 2, ligados pela conjunção ou, verbo no plural. Olha, esse acento é de plural. O que eu posso entender? Que este ou tem valor inclusivo. Certinho. Certíssimo. Terceiro caso particular. Este muito pouco cobrado, fica assim anos sem aparecer questão sobre isso, mas vai que. O sujeito é composto e esse sujeito composto tem núcleos com proximidade semântica, que é semelhança de sentido. Não precisam ser sinônimos perfeitos, mas eles têm sentidos muito próximos. O verbo pode concordar no plural ou no singular. A paz e a serenidade marca poucas pessoas, a paz e a serenidade marcam poucas pessoas. Tanto faz, porque eu tenho um sujeito composto, os núcleos são núcleo 1, paz, núcleo 2, serenidade. Só que paz e serenidade, neste contexto, são muito próximos semanticamente. Ele tem uma paz de espírito, uma serenidade de espírito, então eu posso entender isso, e aí o verbo pode ir para o plural ou ficar no singular. O medo e o temor dominam parte da população. O medo e o temor. Medo e temor são sinônimos, são parecidos, né? Não precisa ser sinônimos perfeitos. Então pode ser domina ou dominam, tanto faz. Mas olha só, nem tenho questão sobre isso, porque as bancas não costumam cobrar. É só para a gente entender mesmo a regrinha. Caso particular 4. Você tem aqui um sujeito composto, andar e nadar, só que são dois verbos, né? Eu tenho um núcleo 1 e um núcleo 2. E o núcleo 1 é um verbo no infinitivo, núcleo 2 é outro verbo no infinitivo. O verbo desse sujeito aqui, né? Esse faz aqui é o verbo desse sujeito. Andar e nadar. O que faz bem à saúde? Lembra a pergunta? O que ou quem? O que ou quem? O que faz bem à saúde? Andar e nadar.
esse verbo fica no singular, porque, na verdade, o sujeito é um sujeito oracional. Lembra quando a resposta do sujeito for um verbo ou tiver um verbo, será um sujeito oracional? Então, ó, sujeito composto por dois ou mais verbos no infinitivo, dois ou mais verbos no infinitivo, o verbo desse sujeito composto fica no singular. Andar e nadar faz, e não andar e nadar fazem bem a saúde. Mas vai ser fazem se eu tiver o núcleo 1, um verbo no infinitivo, o núcleo 2, um verbo no infinitivo, igual de cima, mas aqui eu tenho uma novidade. São termos antônimos, têm sentidos opostos. E aí, neste caso, que é uma particularidade da particularidade, o verbo vai para o plural. Então, vamos lá. Verbo, sujeito composto, os núcleos são verbos no infinitivo. O verbo fica no singular. Se estes verbos no infinitivo, como neste caso aqui, tiverem sentidos opostos, aí o verbo vai para o plural. Andar e nadar faz bem à saúde e não andar e nadar fazem bem à saúde. E chorar e sorrir fazem mal à saúde. Uma frase sem muito sentido, né? Porque sorrir não faz mal à saúde nunca. Mas a gente está olhando só a gramática, tá? Então, aqui, como os termos são antônimos, o verbo vai para o plural. Próximo tipo de sujeito e próximas regras de concordância. O sujeito elíptico, implícito, desinencial ou oculto. Ele existe, ele é determinado, mas não aparece explícito na frase, na oração a que o verbo pertence. Às vezes ele aparece explícito no contexto, no período, mas não na oração. Este sujeito pode ter todos esses nomes, tá? Ele pode ser chamado de sujeito elíptico, lembra? Nós já falamos, a elipse é a supressão de um termo da oração. Esse termo que foi suprimido é chamado de termo elíptico. Também pode ser implícito, também pode ser desinencial, ou também pode ser oculto. Antigamente, esse sujeito era só chamado de sujeito oculto. Mas aí a nomenclatura deu uma modernizada e hoje ele recebe essas outras denominações. A denominação menos comum, aliás, é a de sujeito oculto. Vamos lá. Estudamos concordância verbal. Quem estudou concordância verbal? Nós, claro. Essa partezinha do verbo aqui, mos, é uma desinência que indica que o sujeito é de primeira pessoa do plural. Mas a palavra nós não apareceu aqui, não. Não apareceu. Então, esse nós, que é o sujeito de estudamos, é um sujeito implícito, ou elíptico, ou desinencial, ou oculto, tanto faz. Qual é a regra de concordância, Tereza? O verbo concorda com o termo oculto, né? Ou com o referente do termo elíptico, tanto faz. Veja aqui outro exemplo. O diretor reuniu a equipe e apresentou o projeto. Primeira oração. O diretor reuniu a equipe. São duas orações. Aqui é um verbo, aqui é outro verbo. O diretor reuniu a equipe. O sujeito de reuniu, quem reuniu? O diretor. Faço a pergunta quem para achar o sujeito. O diretor é a resposta. Então, o diretor é o sujeito explícito, simples, de reuniu. Agora parta para outra oração. E apresentou o projeto. Quem apresentou o projeto? Continuo fazendo minha pergunta para achar o sujeito. Resposta, o diretor. O contexto me permite. Mas o diretor não apareceu aqui, não. Então o diretor é o sujeito, mas ele está elíptico, ele foi suprimido.
Mas apresentou está na terceira pessoa do singular para concordar com o diretor ou com o referente do termo que está elíptico. Tanto faz, é a mesma coisa. Entendemos? Pode até estar explícito no período, mas não está explícito na oração. Tereza, mas eu sei quem é. Sim, você sempre vai saber quem é. O sujeito que está elíptico, ele é sempre um sujeito determinado. Então, você sempre consegue responder a pergunta. Vamos fazer as questões? Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido, também aceita trabalho. O anúncio não produziu nenhum efeito. O sujeito da oração também aceita trabalho, está elíptico e se refere a Amadeu Amaral Júnior, o que justifica o emprego da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular. Ok, é só fazer a pergunta ao verbo. Quem é que também aceita trabalho pelo contexto? Amadeu Amaral Júnior. Mas esse termo está aqui dentro do limite desta oração? Não. Então, é um sujeito elíptico. E o verbo concorda com esse termo que está elíptico ou com o referente desse termo. Então, ok, está elíptico e justifica a concordância na terceira pessoa do singular. Certinho. Questão 2. Em todos os casos, a Defensoria Pública fez intervenção judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço público de saúde na localidade. Em um dos casos, atendeu uma gestante com histórico de abortos decorrentes de doença trombofílica e que necessitava de uma medicação diária de alto custo. O sujeito da forma verbal atendeu, que está elíptico, refere-se a serviço público de saúde na localidade. Não. Quem é que, em um dos casos, atendeu uma gestante? A Defensoria Pública. Em todos os casos, a Defensoria Pública fez, para o verbo fazer está explícito. Em um dos casos, a Defensoria Pública atendeu, então o referente desse sujeito, ou este sujeito que está elíptico, é a Defensoria Pública, e não o sistema ou o serviço público de saúde. O item está errado. É mais interpretação do que gramática, não é? Sujeito indeterminado, outro tipo de sujeito com outras regras de concordância. Ele existe, mas o contexto não permite sua determinação ou sua identificação. Há duas maneiras de se indeterminar o sujeito. Usar o verbo na terceira pessoa do plural. Roubaram meu carro em 2016. Tereza, olha só, se tivesse uma questão dessa, eu ia achar assim, que eles roubaram, que ia ser um sujeito elíptico, só não está aqui, mas seria um sujeito elíptico de terceira pessoa do plural. E eu vou dizer para você que você não pode ter esse entendimento. Porque que foi uma terceira pessoa, ok, alguém de quem eu estou falando. Mas eu não tenho certeza se foi plural ou não. É possível que uma só pessoa tenha roubado meu carro, mas como eu não sei quem foi, nem quantos, eu digo roubaram. Coloco esse verbo no plural para indeterminar o sujeito. Você não vai a uma reunião, eu vou e eu digo para você, olha, você devia ter ido porque falaram de você lá. Pode ter sido uma pessoa só que falou. Pode ter sido. Mas eu, que quero semear a discórdia, digo falaram. Ou eu digo assim, ligaram para você, mas não deixaram recado não. Ligaram para você, mas não deixaram recado. Pode ter sido uma pessoa só. Foi uma pessoa só. Eu sei que foi uma pessoa só, mas eu não sei quem foi. Então, tudo isso aqui é forma de indeterminar o sujeito, mas, por favor, preste atenção. Eu vou ter de considerar que em nenhuma dessas situações é possível identificar o sujeito no contexto. Se for possível, dentro do contexto, identificar o sujeito, não há que se falar em sujeito indeterminado, certo?
Porque antes de tudo, antes de ter essa regrinha de verbo na terceira pessoa do plural, existe o conceito de que sujeito indeterminado é aquele que o contexto não permite a sua identificação. A outra maneira de se identificar o sujeito, esse roubaram aqui teria sujeito, portanto, indeterminado, e não um sujeito elíptico. A outra maneira de se indeterminar o sujeito é usar a partícula ser, que será chamada de índice de indeterminação do sujeito. Tereza, toda vez que aparece um ser, é um índice de determinação do sujeito? Não, que a vida não é fácil, não. A vida é difícil. Imagina, o ser pode ser um bocado de coisa, há uma aula só para ele. Mas vamos entender aqui em que situação ele indetermina o sujeito. Quando eu digo para você assim, fica-se feliz à toa na infância, é diferente de eu dizer fica feliz à toa na infância. Veja, nessa segunda frase eu tirei o ser. Fiz de propósito. Aqui eu tenho o ser e aqui eu não tenho o ser. Se eu disser fica feliz à toa, eu estou falando de alguém, não estou? E de uma pessoa só? Então existe aqui um sujeito elíptico, de terceira pessoa do singular. Eu estou falando de alguém. Ele está elíptico, esse termo, mas eu estou falando de alguém, de uma pessoa só. E se eu disser fica feliz à toa, você imediatamente vai me olhar e vai me perguntar, Tereza, quem é que fica feliz à toa? Mas, quando eu uso o ser, tudo muda. E eu digo fica-se feliz à toa na infância, você entende que a presença do ser significa que eu não estou falando de ninguém especificamente, nem determinadamente. Que este sujeito que fica feliz à toa na infância, na verdade é um sujeito generalizado. Eu, você, todo mundo fica feliz à toa na infância. Então isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. O verbo fica sempre no singular, quando o ser for índice de indeterminação. Assiste-se a bons filmes na Netflix. Eu assisto, você assiste, ele assiste, ela assiste, todo mundo assiste. Esse ser é uma espécie de generalizador, de indeterminador do sujeito. É um índice de indeterminação do sujeito. Se eu tirar o ser, tudo muda. Se eu tirar o ser e disser assiste a bons filmes, aí eu estou falando de uma só pessoa, de terceira pessoa, a pessoa de quem eu falo, do singular que assiste. Você vai me perguntar quem? Mas, quando eu uso o ser, eu não posso dizer X assiste-se. Aqui eu posso, ó, X fica, X assiste, mas X fica-se feliz? Não posso ter esse entendimento. Então, isso aqui é um indeterminador do sujeito. Na verdade, é um sujeito em sentido genérico. Ainda se morre de fome no Brasil. Ainda se morre de fome no Brasil. Não estou falando de ninguém. Eu não posso dizer que alguém fica-se feliz. Não posso. Alguém assiste-se a... Não posso. A presença do ser me impede de entender que eu estou falando de alguém. Uma pessoa só, de terceira pessoa. Alguém ainda se morre? Não consigo também, por causa desse ser. Se não fosse esse ser, eu conseguiria dizer alguém assiste a bons filmes. Então, é assim que a gente entende que o sujeito é indeterminado. O contexto não permite a identificação, eu tenho um ser e eu não posso pensar que alguém fica-se feliz à toa. Veja, eu vou antecipar algo que nós vamos trabalhar mais adiante, mas o conhecimento é um processo. A gente vem, vai lá na frente, volta, porque a gente precisa passar a ter uma visão sistêmica cada vez maior da língua. Esse verbo aqui, verbo ficar, eu fico feliz, ele ficou chateado, nós ficamos tranquilos, é um verbo que indica um estado, é um verbo de ligação. O verbo assistir aqui no sentido de ver é um verbo transitivo indireto, assistir a alguma coisa. E aqui o verbo morrer, quem morre, morre, não tem alvo. Então é um verbo intransitivo.
E aí você já começa a entender, é o começo, não estou esgotando esse assunto aqui de jeito nenhum, vamos falar muito disso. Mas você começa a entender a lógica do índice de indeterminação do sujeito. Mas o mais importante de tudo é que você entenda esse conceito, que o sujeito indeterminado não pode ser identificado no contexto. Vamos fazer as questões? Quando indivíduos que eram inteiramente normais sofrem lesões em regiões cerebrais responsáveis por certas emoções e sentimentos, perdem a capacidade de governar o seu comportamento na sociedade em que vivem. O sujeito da oração iniciada pela forma verbal perdem a indeterminado. Ah, Tereza, verbo na terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado. Não, pelo amor de Deus, eu não falei isso. Eu falei que o sujeito indeterminado é aquele que existe, mas o contexto não permite sua identificação. E uma das formas é usar o verbo na terceira pessoa do plural. Mas antes de tudo, eu preciso entender isso aqui. Então vamos lá, vamos fazer a pergunta ao verbo, que é o que a gente sempre faz para achar o sujeito. Quem é que perde a capacidade de governar o seu comportamento? Os indivíduos que eram inteiramente normais e sofreram lesões. Ah, então eu sei quem. Se eu sei quem, então ele é um sujeito determinado e o item está errado. 2. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF, a modelo que representou o núcleo bandeirante, quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Amanda recusou-se e foi consagrada naquela que seria a última tentativa de ser modelo. No trecho, exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado. Volte ao texto. Quem foi que exigiu? Ela quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram. Quem exigiu? Não sei. Eu não sei se foram os organizadores do evento, os patrocinadores, as demais concorrentes, eu não sei. Exigiram. É um sujeito indeterminado. O contexto não me permite identificar o agente da ação de exigir. O verbo está na terceira pessoa do plural. Ok, aqui está certinho. Certo? Então, olha só, nós vamos voltar para falar muito, e muitas vezes, da partícula C. As noções vão se avolumando, né? Vão ganhando volume. E não tem jeito de a gente aprender uma coisa sem aprender outra, ou de aprender uma coisa e esquecer outra. O conhecimento, ele vai se agregando e ele vai se avolumando. E na hora da prova vem tudo junto e misturado. Então, a gente fez um percurso aqui de antecipar alguns elementos sobre as funções do C, mas depois a gente vai falar disso tudinho. Voltamos já já, continuamos com concordância.